Não, fala bem alto. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio. Dona Lourdes, fazendo 85, é isso mesmo? 85 anos. É minha sogra preferida. É a única também. Graças a Mas é a Deus. preferida. Eu vou ser muito breve naquilo que eu vou dizer. Eu vou ser muito breve naquilo que eu vou dizer. Eu vou ser muito breve naquilo que eu vou dizer. Mas eu quero ser muito incisivo. Sabe por quê? Quem lembra de uma situação onde alguém disse assim: quem não tem pecado faz o quê? Por que ele disse isso? Quem disse isso? Jesus. Por que ele disse? Porque as pessoas estavam olhando para o defeito do outro e julgando o defeito do outro. Você consegue ver entre os seus olhos? Não. Você está vendo a sua sobrancelha? Não. Tem coisa que está na cara, presta muita atenção nisso. Mas você não consegue ver, mas as pessoas veem. Nós somos especialistas em criticar pessoas. Nós somos especialistas em ver erros de outras pessoas. E aí, quando nós temos ciência ou consciência dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, vamos dar nome a isso? Pecado? O diabo trabalha, ele diz assim: você não é digno de estar na presença de Deus. Cala sua boca, porque você não pode abrir sua boca para pregar, porque você tem ainda essa falha, você tem ainda esse pecado, você tem ainda esse detalhe aqui que não foi tratado. Vai ser tratado na glória, porque perfeito aqui não tem nenhum. Nós somos transformados de glória em glória, mas todos somos pecadores. Todos temos falhas, e isso não pode ser impedimento para nós pregarmos as boas novas, para nós pregarmos o Evangelho. Por que eu estou falando sobre isso? Parece que eu estou querendo levantar alguma coisa de pecado, de falha, de erro. Não! E sim, a minha sogra acabou de falar que ela era macumbeira, que ela fazia, que ela acontecia, que ela falou que partia para dentro do vizinho se ele falasse de novo. Você viu na época da minha sogra? A bichinha não era mole, não. Tu vai vendo. Ela não era fácil. Como eu também não sou fácil, como você também não é fácil. Todos nós temos as nossas características. Então eu quero contar uma história e ler 2 versículos do Salmo 85. Por que eu escolhi o Salmo 85? Será, hein? Na versão que eu estou lendo aqui, é NVI, os 2 últimos versículos dizem assim: o Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Vou te contar uma história que eu vi há algum tempo atrás, que eu achei muito interessante. Um senhor, ele ia sempre buscar água num poço, que era longe, era um pouco distante da casa dele. E ele colocava uma madeira aqui sobre os seus ombros, um vaso de cada lado. Quando chegava lá, ele pegava a água, trazia nesses vasos para sua casa. Um belo dia, um dos vasos falou com o Senhor dele assim: Senhor, eu não vou mais buscar água, porque eu não sou mais digno de te servir. Eu não tenho mais condições de fazer o trabalho que o Senhor gostaria que eu fizesse. Por quê? Porque ele percebia que quando chegava ao poço, o Senhor dele enchia os 2 vasos, o que ia do lado direito e o que ia do lado esquerdo. Esse vaso específico que disse ao seu Senhor que não poderia mais fazer o trabalho que ele fazia, percebeu que quando voltavam a casa, ele tinha algumas rachaduras, algumas falhas, alguns defeitos. E essas rachaduras faziam com que ele viesse pingando do poço até a casa. Quando chegava a casa, um balde estava como? Um vaso estava como? Cheio. E esse vaso? Vazio. Não vazio, mas pela metade. Ele perdia parte da água. Então ele achava que ele não estava mais servindo bem ao seu Senhor.
E aí o Senhor dele disse assim: tudo bem, você pode tomar a sua decisão de não mais querer me servir, de não mais querer buscar, fazer o trabalho que eu estou propondo a você que faça, que é buscar água. Mas vamos fazer uma última viagem. Só que eu vou inverter o lado. Esse vaso, ele sempre ia pelo lado direito e voltava pelo lado direito. E aí, o Senhor disse para ele assim: não, ia pelo lado direito e voltava pelo lado esquerdo. O Senhor disse para ele assim: eu quero que você preste muita atenção. Quando nós estivermos indo, repare bem o lado que você está indo. E quando nós voltarmos, repare muito bem o lado que nós estivermos voltando. Aí foram. Quando chegaram a casa, ele com meio balde só de água, o Senhor perguntou para ele assim: você reparou no caminho alguma coisa? Aí o vaso disse: reparei que quando a gente ia, a vegetação, a terra toda seca, toda feiosa. Mas quando a gente voltava, aleluia, Pai. que lindo! Tinha grama, tinha flores, tinha uma vegetação linda. Aí ele disse assim: você sabe por quê? Eita glória. Porque o seu defeito não é defeito. Você vinha semeando vida por onde você passava. Aleluia. Então, preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. Meu Deus. O diabo olha para o seu defeito, para a sua rachadura e diz assim: você não vale Aleluia, nada. Pai. Para. Não abre a sua boca, Coisa não aceite a linda. Jesus, não sirva ao Senhor. Você não presta, você não serve. Meu Deus. E Deus está olhando e dizendo o quê? Eu continuo semeando vida através de você, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas rachaduras, mesmo com as suas falhas. Eu amo você. Eu quero usar você. Aí, Dona Lourdes, nessa trajetória da senhora, a senhora não é perfeita e todo mundo que te conhece sabe. Chega a ser bom mesmo com o nome. É sério, é sério. E eu te amo pra caramba por causa disso. É uma característica sua. Dona Lourdes, apesar dos seus defeitos, apesar das suas falhas, apesar de rachaduras, a senhora semeou por 85 anos. Eu sei que nem todos esses anos foram semeando a palavra de Deus, mas de lá para cá, desde que a senhora aceitou Jesus, a senhora é uma pregadora do Evangelho, a senhora é uma mulher que vive aquilo que a senhora prega, a senhora é uma pessoa que eu admiro e que todo mundo que está aqui só está aqui por causa disso. Glória a Deus. Então, dentro das suas fala, Oh Deus. agora eu vou ler os 2 versículos dentro do contexto dessa história. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. Tem colheita que a gente vê. A senhora, não só como aquele vaso só semeava água, gotinhas. A senhora tem semeado sementes do Evangelho, sementes da palavra, e também tem semeado vida. O seu vizinho viu a senhora se convertendo. Talvez muitas das suas orações estejam focadas em pessoas que talvez a senhora nunca veja, mas saiba, a vida está sendo semeada. Aleluia. O Senhor está sendo glorificado. Aleluia. A trilha por onde a senhora passa, eu vejo flores, eu vejo grama verde, Aleluia. eu vejo frutos do Senhor na sua vida. E aí, para fechar, o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante da senhora e preparará o caminho para os seus passos. Que os seus passos sejam sempre firmes na presença do Senhor. Que a direção que a senhora vai seja sempre aquela que o GPS
aponta para Jesus Cristo e que essa turma toda que está aqui siga os seus passos enquanto a senhora segue os passos de Jesus. Te amo muito, que a senhora tenha muitos anos de vida e que Deus seja glorificado. Obrigado pela oportunidade.